Uma boa tarde a todos. Meu nome é Ailton Pereira Neto. Vou estar dando início aqui à apresentação da nova diretoria que lidera agora o Banco Central. Nessa apresentação a gente vai estar abordando diversos tópicos, mostrando quais serão nossas estratégias, nossas prioridades, aquilo que precisa ser combatido com mais urgência. Estaremos iniciando essa apresentação explicando um pouco do cenário ao qual nós encontramos nesse momento, no momento que nós assumimos, né, a liderança do Banco Central. Sobre o cenário atual, contextualizando, né, a gente vem de 2 anos de recessão. O país vem apresentando uma alta taxa de inflação, alta taxa de desemprego. A taxa de juros nesse momento está fixada em 14,25%. E é importante para a gente combater, né, esses números negativos. A gente, falando dos 2 primeiros especificamente, a gente tem que entender como que esses números apareceram, né? E esses números, eles surgem são consequências de um cenário de desequilíbrio fiscal. São algumas decisões erradas da diretoria antiga. Nós temos também, enfrentamos hoje um cenário global de desvalorização, de queda dos preços das commodities, que é a nossa principal fonte de renda de exportação, e o que acaba gerando um desequilíbrio fiscal. Nós também encontramos um cenário nos últimos anos de os gastos públicos elevados, o que não acompanharam, não acarretaram num crescimento da economia, e por consequência isso gera impacto na inflação. Nós temos hoje uma inflação acumulada de 8,7%, e a nossa meta é baixar essa inflação para 4,5%. Nos últimos 2 anos, 2015 e 2016, a 2016 até esse momento, né, nosso PIB diminuiu, encolheu, o que por consequência gera um cenário de incertezas e inseguranças que estarão sendo combatidas com as novas medidas que estaremos adotando. Olá pessoal, eu sou o aluno José Antônio de Oliveira Neto, aluno de Economia da UERJ e do curso de Macroeconomia. Vou apresentar e analisar a análise econômica sobre a relação entre a inflação e desemprego no Brasil, com foco justamente nos dados e implicações da curva de Phillips, que a gente aprendeu nessa parte final do curso com o professor Arrigoni, além de destacar as políticas monetárias e aplicadas no período de 2015 a 2017. Essa análise revela como o Brasil navegou por desafios, com alta inércia inflacionária, incertezas políticas e um mercado de trabalho pressionado. Vamos começar com um contexto. Em 2015 e 2016, o Brasil enfrentou uma recessão severa. A queda no consumo e nos investimentos, combinada à deterioração política e à desconfiança do mercado, impulsionou o desemprego e dificultou a recuperação econômica. Como resposta, o BC adotou uma política monetária expansionista, ou seja, reduzindo a taxa de juros. Contudo, a instabilidade e a falta de confiança limitaram os resultados esperados. Empresas antecipando o aumento dos preços e trabalhadores demandando maiores salários, mantiveram a inflação elevada, mesmo diante de um aumento do desemprego. Essa dinâmica reforça como as expectativas mal ancoradas podem exacerbar desafios macroeconômicos, tornando um ajuste econômico mais lento e custoso. No contexto da economia brasileira, a curva de Phillips evidenciou a dificuldade de equilibrar a inflação e o desemprego. A equação estimada é essa que está aparecendo para vocês. Aqui. Nessa relação, o nosso PI, a inflação, e o U, a taxa de desemprego, com base nos dados de 2017, para reduzir a inflação acumulada de 4,6%, seria necessário alcançar um desemprego de 19,15%. No entanto, reformas estruturais e políticas monetárias, que eu vou comentar daqui a pouco,
que foram eficazes reduziram esse sacrifício para 14,02%, um valor próximo ao desemprego observado de 13,9%. Isso demonstra o impacto positivo de uma política monetária mais credível e de ajustes estruturais no mercado de trabalho, que se tornaram menos sensíveis à inflação. Bom, e no início de 2017 marcou um ponto de inflexão. A inflação, que havia acumulado as altas consecutivas, começou a ceder. Isso foi possível devido a um conjunto de fatores: políticas monetárias mais coordenadas pelo Banco Central, reformas estruturais e reancoragem das expectativas inflacionárias. De acordo com os dados do Banco Central, o PIB ainda apresentava retração e a demanda familiar continuava baixa. Contudo, a redução gradual e a demanda familiar, mesmo estando baixa, a redução da inflação foi acompanhada de uma estabilização inicial no mercado de trabalho, indicando que as políticas aplicadas estavam começando a surtir efeitos, né? A nova inclinação da curva de Phillips e os ajustes promovidos no período mostram o seguinte: mesmo em contextos desafiadores, é possível sim avançar rumo à estabilidade macroeconômica. A diferença entre o desemprego estimado, na curva anterior, 19,15, e o desemprego real, destaca como medidas eficazes podem reduzir o custo social das políticas de estabilização. Portanto, a análise de 2015 a 2017 evidencia como o Banco Central conseguiu alinhar as políticas para reduzir a inflação sem causar uma disparada no desemprego. A confiança no regime monetário e as reformas estruturais foram fundamentais para esse processo. O caso brasileiro exemplifica a importância de reformas estruturais, que não apenas respondam às crises, mas também criam um ambiente mais resiliente para o crescimento sustentável. Bom, essa foi a minha explicação sobre a relação entre a inflação e desemprego no Brasil. Obrigado pela atenção e continuaremos a nossa apresentação. Meu nome é Raquel da Silva Fonseca Buarque. Bom, conforme a gente pode ver no gráfico, a gente tem duas curvas de Phillips, a curva de Phillips inicial, em azul escuro, e a nova curva de Phillips que a gente calculou em azul claro. Essa nova curva de Phillips exigiu um sacrifício muito menor do emprego para atingir o mesmo nível de inflação em março de 2017, enquanto pela curva de Phillips anterior seria necessário um nível de desemprego de 19,15%. De acordo com a nova curva de Phillips, seria necessário um nível de emprego de 14,02%, que é um valor muito mais próximo da realidade concreta, que foi de 13,9%. Esse período ele pode representar a consolidação da confiança no novo regime monetário e na nova diretoria do Banco Central, que ocorreu 3 meses antes do início da queda da taxa de inflação, refletindo a eficácia de uma política monetária capaz de reancorar as expectativas, além de fatores estruturais que podem ter contribuído para o mercado de trabalho mais eficiente e menos sensível à inflação. Em suma, o alto desemprego, esperado na primeira curva, é explicado pela inércia inflacionária, baixa credibilidade e condições macroeconômicas instáveis, que foram corrigidas gradualmente com a implementação de políticas mais efetivas e reformas estruturais. E é nesse contexto onde o Banco Central brasileiro acaba atuando. Em resumo, recapitulando alguns pontos anteriores e também dando uma maior finalização, segundo os dados do Banco Central brasileiro, o PIB recua no primeiro trimestre de 2016, com também retrações em áreas importantes da economia do país, principalmente relacionadas ao setor exportador. O IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que em geral consegue ter algo aproximado sobre a inflação do país, apresentou redução de 9,3% aproximadamente para aproximadamente 8,97% no acumulado de um ano. A taxa de desemprego continuou em tendência de alta, apresentando resultados negativos apenas no início de 2017. As políticas tomadas pelo governo brasileiro e pelo Banco Central brasileiro durante o período mostraram eficientes para manter a taxa de inflação controlada.